Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de arte. Eu sou o professor Max e hoje nós vamos dar continuidade ao tema gravura. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente poder facilitar o entendimento e o discorrer dessa aula. Então, primeiramente, a gente vai fazer uma retomada da aula anterior, um breve lembrete aí do que a gente trabalhou. No segundo momento, eu vou fazer algumas observações que também ficaram faltando, porque o tema gravura ele é muito abrangente. Depois, vocês lembram que a gente fez uma provocação para tentar pesquisar sobre alguns artistas que foram citados na aula anterior? Hoje eu trouxe as imagens desses artistas. Depois nós vamos falar sobre isopogravura, que é a gravura em isopor. Nessa etapa eu vou estar mostrando uma sequência em passo a passo, fazendo a exposição do trabalho e o resultado final para vocês. Finalizando, eu vou fazer a leitura de uma poesia dentro dessa técnica que foi abordada. Lembrando que, geralmente, dentro de uma sala de aula, a gente costuma pegar esse tema da gravura e fazer em associação com a isopogravura na literatura de cordel. Por isso que eu fiz uma disposição, um layout bem simples aqui para ilustrar os trabalhos que a gente desenvolve em sala. Então, a literatura de cordel seria essa disposição de livretinhos em varais, que é muito comum lá no Nordeste. Eu trouxe aqui também as matrizes em isopor. Então, aqui trouxe uma matriz que eu fiz o impresso colorido e o impresso preto. E depois, no outro momento, o impresso que eu fiz no livretinho, que é esse impresso aqui. Então, todo esse trabalho vai ser explicado para vocês pontualmente. Bom, vamos lá então. Agora, começando com os slides. Um dos nomes que eu trouxe para vocês foi Toulouse-Lautrec. É um nome bem diferente, ele é francês, porém essa imagem ela é muito comum em livros, tanto de história quanto livros de arte. Então eu tentei trazer as imagens mais próximas da nossa realidade, que a gente vai ter contato, que a gente vai esbarrar mais cedo ou mais tarde. Essa imagem, então, o nome chama Genevieve, de 1893, e é uma litogravura colorida. O que é a litogravura? Litogravura é a gravura em pedra. Isso a gente falou na aula passada. Então, agora, no próximo slide. Escher também é um nome muito importante dentro da história da arte. E também é muito comum imagens de trabalhos dele. O Escher aqui, o tema foi céu e água. Então, é legal a gente perceber essa transição dos gansos aqui em cima e até chegar aqui embaixo, dando essa impressão, essa imagem dos peixes. Então, ele fez essa mesclagem bem legal aqui. Também um trabalho só em preto e branco, E aqui foi a xilogravura. Xilogravura é a gravura em madeira. A próxima, ela já é um pouco mais antiga, Ela é quase lá do início das gravuras mesmo. A gravura ela é uma técnica secular. Então, é muito interessante a gente pensar que ela não sofreu tantas alterações e parte dela aborda muito a questão do tradicionalismo. Então, boa parte dos gravadores de hoje em dia, eles ainda usam técnicas que se usavam lá no comecinho. Aqui também é uma xilogravura, feita numa técnica chamada ponta seca. O que vem a ser ponta seca? A ponta seca, eles pegavam superfícies rígidas, então tinha que ser uma madeira bem dura ou metal, e com uma ferramentinha chamada buril, eles iam riscando a madeira, fazendo ranhuras mesmo. Então ficava algo muito superficial que permitia grande detalhamento do trabalho. Então aqui o tema do Rembrandt são as Três Cruzes. Goya também é um nome muito importante dentro da história da arte. E aqui eu trouxe algo que para a cultura brasileira às vezes causa um choque, mas é a diversão na Espanha. Então mostra aí uma cena de tourada. E é uma litografia também. É muito comum a gente ver esses artistas, esses grandes nomes, trabalharem com materiais mais rígidos. Por quê? Porque uma das principais características da gravura é a gente ter a capacidade de criar réplicas. E isso é o principal fundamento da gravura, quando a gente consegue fazer várias produções dentro daquela matriz. Lembrando que gravura é como se fosse aquele processo de carimbar as coisas. Uma observação muito importante que eu gostaria de fazer, conversando com os meus amigos que trabalham diretamente com gravura, eles comentaram: o artista gravador, ele detesta ser chamado de gravurista. Por quê? Apesar desse sufixo ista, ismo, relembrar a ideia de profissional,
Para a gravura, a ideia de gravurista passa a impressão de ser um colecionador, alguém que mostra os trabalhos em gravura. Já quem faz a gravação são gravadores. Então, continuando aqui, eu trouxe um nome de um artista brasileiro. E é legal a gente ver esse diferencial porque ele trabalha com uma imagem em 2 e 3 cores até algumas vezes. E essa é uma imagem também bem comum da gente ver em livros de arte, tá? O nome dele é Oswaldo Goeldi. Aí pode parar aí por enquanto. Então, pessoal, é extremamente importante a gente fazer essa associação. Quem faz a gravura é o gravador e quem aprecia, quem coleciona é o gravurista. Eu fiz uma colocação na aula passada dando essa margem, né, para entender que quem produz é o gravurista, e na verdade não. E como eu não trabalho frequentemente com gravura, é importante fazer essa ressalva, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai estar falando sobre a técnica da gravação em isopor, a isopogravura. É uma técnica que eu costumo usar muito dentro de sala de aula, porque permite os alunos trabalharem com ferramentas simples, um material extremamente barato, que muitas vezes a gente consegue até em supermercado, que são as bandejinhas, né? E aqui eu fiz uma lista de materiais, caso alguém tenha curiosidade em fazer em casa, apesar da aula ser expositiva, vocês podem também estar experimentando aí. Olha lá, bandeja de isopor, tesoura, no caso a tesoura vai ser para tirar as bordinhas apenas da bandeja, a tinta, que a sugestão seja uma tinta à base d'água, porque fica mais fácil da gente trabalhar, fazer limpeza posteriormente, rolo de espuma para poder rolar essa tinta, caneta hidrocor, canetinha, caneta esferográfica, que é o que a gente vai fazer as gravações direto nessa bandejinha de isopor, lápis, que é para fazer as identificações, folha sulfite, recipiente para rolar a tinta, uma bandejinha, um prato, qualquer material que você possa dispor essa tinta para poder passar o rolinho, tá bem? Então aqui eu fiz uma sequência bem rápida de fotos. A bandejinha, uma sem cortar e outra cortada. Aqui eu fiz um estudo para a gente poder ver o que ia ser trabalhado na imagem. Eu passei a imagem para o isopor e fiz a gravação com a caneta. Então, a gravura, na verdade, a gente está formando aqueles sulcos, né? Aquela depressão sobre uma superfície que é a matriz, que vai ser a impressão depois. Aqui, agora, eu vou fazer a declamação de uma poesia que eu fiz dentro da xilogravura. Então, pensando assim, né? Aqui, na verdade, é isopogravura, aliás. Mas, abordando o tema literatura de cordel e abordando a ideia de valorizar o regionalismo, eu fiz uma poesia tentando fazer a união dos dois temas. Minha doce Taubaté, de riqueza exuberante, fica perto da maré e de serras nem tão distantes. Essa é a terra de Lobato, de Hebe e de Cide. No coração taubatiano, valor e amor é o que reside. O título eu deixei como Riquezas de Taubaté. Continuando, então, eu trouxe uma outra opção de gravura, que no caso é a isopogravura colorida. Percebam que eu fiz uma em preto, que é a impressão mais simples, e eu fiz essa colorida aqui. Então, na colorida, o que eu fiz? Na colorida, eu pintei diretamente com o pincel sobre a bandejinha, sobre essa matriz que está feita aqui. Então, assim, eu consegui separar as cores. Já nessa daqui, não. Nessa daqui foi com o rolinho, passou direto e foi formando. Então, olha lá, aqui está o processo. Passei o rolinho, imprimi em preto e a matriz suja aí, né? Depois dá para lavar com água, pega uma buchinha, aquele lado amarelo da buchinha e fica bem limpinho. Pessoal, espero que tenha ficado claro. É uma sequência de abordagem bem interessante para a gente estar refletindo. Uma última colocação que eu gostaria de falar para vocês é que eu não trabalhei com coisas escritas nas impressões. E é importante a gente imaginar um carimbo. Quem já viu o carimbo deve ter entendido isso. No carimbo, algumas letras elas não mostram inversão, porém outras sim. Então é como se fosse, né, um rebatimento. Tudo bem? Esse PA foi uma observação que eu coloquei aqui, porque muitas vezes o artista coloca o escrito chamado prova do artista, que ele testa para ver se a impressão vai ficar legal. Mestre Costela é um grande nome, uma autoridade no campo da gravura nacional. E até hoje ele capacita artistas, inclusive meus amigos gravadores, né, não gravuristas, eles também já fizeram cursos com esse mestre.
Na identificação aqui, eu não sei se vai dar para pegar muito bem, mas no canto inferior aqui, né, para quem está olhando inferior esquerdo, é colocada uma fração. Essa fração é referente à quantidade de impressões. Então, por exemplo, vão ser feitas, no caso dessa matriz que eu criei, só 3 impressões. Então, aqui eu fiz a primeira, em cor, 1 de 3. Essa daqui é 2 de 3. Ao centro fica o nome da obra, no caso, Girassol. E do outro lado, o nome do artista, que no caso foi eu que fiz aqui para citar o exemplo. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês e até breve.